que a leitura hoje é grande. Advertência e encorajamento. O livro é Momentos de Harmonia, ditado pela Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo. Advertência e encorajamento. Após as bênçãos da semeação, a terra aparece reverdecida e surgem as searas luminosas com as bênçãos da flor e do fruto. Superados os graves períodos de amanhar a terra, retirando-lhe calhaus, abrolhos, pedrosos, surge um momento feliz em que as sementes se multiplicam a 100 por 1, a 1000 por 1, prenunciando a abundância de grãos sobre a mesa da esperança. Parece que no verdor rico de projetos felizes para a grande paz. Todavia, a necessidade de defender a gleba torna-se-nos muito maior agora do que antes. O solo adusto e ingrato, deixando ao abandono, inspira repulsa e desprezo. Mas o pomar, o jardim e a lavoura, nos quais predomina a abundância de bênçãos, a cupidez, o interesse, malsão e a exploração da avidez vigiam, e como ladrões impiedosos, sentindo-se impossibilitados de furtar os grãos e apropriar-se da terra, ateiam incêndios criminosos com os quais se comprazem, acreditando-se vencedores. As lutas recrudescem, as facilidades são apenas aparentes. O crescimento na horizontal da vida não significa implantação na vertical dos sentimentos. Imperioso redobrar a vigilância. Os bastões da fé estremecem, abrem-se brechas que dão acesso à incursão malevolente e perigosa. A segurança de uma parede é a harmonia dos blocos que se justapõem. Retirando o primeiro, os próximos são inevitáveis. As defecções, quer dizer, as saídas de muitos companheiros compromete o trabalho do Senhor. A instabilidade de corações afervorados faculta o desequilíbrio e as incursões negativas. Hoje, como ontem, o cristão decidido não dispõe de tempo para o repouso inútil ou para a colheita de glórias frívolas. As forças em litígio predominam no país emocional de cada indivíduo. Enquanto não prevaleçam a paz, o equilíbrio, a ordem e o amor no comando das ações, estaremos em conflito e caminharemos em crise. O trabalho disso decorre será frágil, suscetível de desmoronamento. À medida que a seara cresce, aumenta o número daqueles que a detestam, de um como o outro plano da vida. Não facilitemos, mantenhamos-nos em serenidade vigilante, conclamando-nos uns aos outros a observância dos compromissos firmados e a vigilância da oração. Não há castelo inexpugnável quando aqueles que ali residem torpedeiam-lhe as bases. Não há defesa que se sobreponha a um cerco demorado. Se faltam no reduto sitiado o equilíbrio e a ajuda recíproca, o trabalho de Jesus progride em nossas mãos. Não cuidemos nossas mãos, mas cuidemos para que fracas
não venham a comprometer a realização interior. Estes são dias muito graves. Acompanhamos a insensatez abraçada ao entusiasmo de fogo facto, sem dimensão do futuro nem estrutura no presente. Nós outros que já nos comprometemos ao largo dos séculos e falhamos quase sem cessar, cuidemos para que o novo insucesso não nos assinale a marcha quando estamos próximos do ponto final. Renovemos propósitos saudáveis, retiramos a borra do pessimismo e do desencanto, compreendendo que é nos dejeitos que a vegetação se faz mais luxuriante e no charco de lótus esplende com mais alvura, como ocorre com o lírio que esplende em perfume. Façamos do cansaço, do desencanto e da rotina o adubo forte da semeadura da esperança. Iluminemo-nos de dentro para fora, a fim de que a nossa luz não projete sombras. Prossigamos com o ardor de ontem e a confiança no amanhã, descendo cada hora e todo dia, com o mesmo idealismo de fé, sem deixar que as alterações do mal e as forças negativas tomem das nossas paisagens interiores, manchando-as de sombra. Jesus confia em nós e seus amigos espirituais contam com o esforço de cada um e a decisão de todos. A nossa será uma vitória coletiva. A deserção de alguém será atraso na marcha de outros, e a queda de alguns será insucesso de muitos. E ela finaliza: mãos dadas e corações unidos, olhos postos na grande luz, avancemos, joviais, estoicos e felizes. Que assim seja. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o vosso está concedendo a todos nós, espírito reencarnado ou desencarnado, que se encontramos nesse momento no lar de caridade geral de Tietê. Que nós unidos possamos estar com nossos pensamentos vibrados nas coisas positivas, no amor, na fé e na bondade. Deus, te agradeço por tudo que vós tem feito pelo nosso planeta Terra. Às vezes reclamamos, mas nós sabemos fazer para esse planeta, que é o futuro da paz e do amor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Que possamos passar a palavra aos nossos irmãos que dirigem o trabalho amanhã de hoje nessa casa de caridade tão maravilhosa. Então, eu trouxe o livrinho Tempo de Decisão, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, organizado por Alzira Bassa França Amor. Eu já leu esse livro aqui, mas acho que há muito tempo atrás. Já Há muito tempo atrás. teve a leitura dos vetores, que é muito legal. Tem muito tempo. Que os assessionados chamam de vórtice. Tem quase um ano isso. Ou até mais se bobear. Não, já trouxe antes. Já foi trouxe. A lição 17, a educação auxiliando o espírito nas suas escolhas. É interessante que isso aqui faz um apanhado, meio psicológico, do que a gente estuda aqui sobre frequência, energias, sobre a dinâmica do espírito, nessa caminhada evolutiva, e ele faz essa ponte. E essa didática também psicológica. Ele mistura esses três vetores aí, ou essas três colunas
sabe, do pensamento e põe numa coisa só. Eu achei muito interessante, muito legal. Então vamos fazer um trabalho agora de meditação, que a leitura é um pouquinho extensa. É chegado um tempo em que todos nós poderemos participar do progresso educativo verdadeiro a que todo homem tem direito. Eis a grande chama libertadora do terceiro milênio. A educação para o terceiro milênio é aquela que liberta o ser do aprisionamento dos conceitos inúteis e materialistas. Hoje é o tempo da velocidade, das aquisições intelectuais, do saber, do conhecimento e da informação. Cria-se uma ponte entre a moral e o conhecimento intelectual. Evolução é tempo de liberdade. O saber está colocado à disposição de todos os espíritos na Terra. A humanidade liberta-se progressivamente das prisões daqueles que detinham a chave do conhecimento e avança na plenitude do saber. Esta plenitude está direcionada ao espírito, à transcendência da vida. É para lá que todos nós vamos dirigir-nos. Não haverá mais obstáculos forjados na têmpera do sofrimento. Os espíritos que atravessam esse terceiro milênio aqui estão para restaurar a dignidade do ser, com bases que sustentem uma moral cristã, dando a cada um segundo as suas necessidades, segundo o seu saber, segundo o seu esforço, respeitando a liberdade do outro. Quando o ser tiver consciência da imortalidade da alma, da lei de ação e reação e da reencarnação, com certeza abrirá para ele um grande portal de entendimento para as suas decisões e suas consequências. Kardec já colocava de maneira categórica que o conhecimento propiciava mudança de ponto de vista, no qual o indivíduo vê a sua existência ou interpreta os fatos de sua vida. Imaginávamos há tempos que o indivíduo, balizado pelo conhecimento espírita, tocado pelas verdades do mundo espiritual, sensibilizado pelas descrições pormenorizadas dos estados da alma e das consequências das suas ações, teria substrato único, fundamental e indispensável para que tomasse as suas decisões e com elas convivesse de maneira harmônica. Porque o conhecimento não provoca uma transformação imediata no espírito. Nós sabemos que mesmo o conhecimento mais simples não pode ser dado de uma maneira qualquer, uma grande quantidade. Se quisermos que uma criança aprenda os conceitos fundamentais de uma matéria básica, é preciso que ela receba aos poucos aquilo que comporá o aprendizado e a sedimentação dessa aprendizagem. Temos que compreender em que momento se faz as decisões do espírito. Não podemos aqui cair no erro de interpretar as decisões por faixas etárias e pelas condições ambientais em que o espírito vive, pois cairemos neste erro comum em dizer que o meio influencia a decisão do espírito, que o meio forja o indivíduo no seu caráter. Qualquer decisão tem atrás de si toda uma experiência milenar. Por menor que seja, sempre tem os componentes atados ao passado. O meio tem sobre o espírito um ascendente muito grande que contribuirá com as mudanças de suas energias, especialmente no que tange aos sentimentos e promove no ser pensamentos de progresso. Parágrafo bonito.
O espírito, por meio de sua força mental, estabelece mudanças no ambiente em que vive, promovendo nele atrações de grande relevância. O progresso é uma resposta dessas alterações. O meio não influenciará o espírito que recebeu uma educação que alimentou seu campo mental com as verdades do Evangelho. Não é o meio que influencia o espírito, é o espírito que influencia esse meio, uma vez que foi ele quem escolheu sua ambientação reencarnatória. Você está vendo essa leitura aí? A gente está anunciando aí a curiosidade da gente. Ele falou ali, né, que a gente traz experiências milenares, atuando aí nas diversas partes da nossa existência. A gente não sabe nem como é que foi isso começo. A gente não sabe nem por que nós estamos aqui. A gente tem essa noção, né? Não, prova, expiação, mas para quê? Né? Qual é o nosso futuro, né? Entendeu? Então, cara, vai bater uma série de indagação na tua cabeça, cara, e tu fica, né, cara, tem um certo equilíbrio para tu entender isso aí. Cara, milenar, imagina, segundo as informações, a gente está joelho no reino animal. O que a gente está trazendo para cá disso, né? No momento atual? Com certeza tem alguma coisa, né? Ainda dentro da gente, desses estágios que nós vivemos. Cara, E ele vai falar um pouco sobre isso. É complicadíssimo, cara. Pô, cara, leitura boa essa daí. Não, ele só está começando. É. O melhor já está por vir. O espírito tem esse... Só um instantinho, ele começa do passado espiritual e vai, quando você fala não é progresso, mas a tua progressão. interessante é como entender que o primordial é a educação e as nossas escolhas para essa educação. Na realidade é uma verdade, que você vai se melhorando, cada reencarnação tua, você vai melhorando cada vez mais. As experiências passadas, junto com o que você está vivendo, vai te melhorando cada vez mais. Você está num processo evolutivo. Só que a gente está num momento que o catalisador disso, sabe, é as nossas escolhas bem feitas. Ele vai falar um pouco disso. O espírito tem necessidade de estímulos fortes para sobrepujar as dificuldades programadas pela reencarnação. É neste instante que as decisões podem ser auxiliadas por intermédio de fatores educativos que personifiquem o amor, o bem, a retidão e a bondade. As decisões podem, por mecanismos ligados à sensibilidade do espírito, criar memórias de conduta nos espíritos na fase infantil. Quer falar alguma coisa? Não, eu estou falando para mim aqui. Você vai lá atrás, cara. Você vai lá. Agora, o que está batendo na minha cabeça é isso. Por quê? Entendeu? Uma pequena criança poderá decidir a todo instante que aumentará o seu amor por determinados indivíduos e se apagará ao carinho de outros. As repetições de seus atos lhe dão prazer, repetirá assim atos bons e inadequados, os que se transformarão em decisões. Há, portanto, nesse instante necessidade de discutirmos não as decisões, que em instante necessidade de discutirmos. Eu voltei. Há, portanto, nesse instante necessidade de discutirmos não as decisões que uma criança possa tomar, mas sim as decisões daqueles que se responsabilizaram por ela e que deveriam proporcionar meios para assegurar ao espírito, na sua jornada evolutiva, escolhas mais adequadas ao momento reencarnatório em que vive. É o problema dos pais, né? O conhecimento pouco influenciará o espírito nessa fase da vida, mas dará estrutura mental para a próxima fase que ele adentrar, que é uma fase de turbulência, conhecida como adolescência. Nesse período, a força energética do passado é materializada pela memória. Nessa fase, o espírito inicia o seu verdadeiro papel junto às escolhas. São momentos de grande decisão na vida do espírito. O adolescente decide muito
A todo instante, podemos oferecer ao adolescente todo o conhecimento espírita cristão. Mas se não o auxiliarmos a interpretar de maneira correta esse conhecimento, para que ele aplique na sua vida diária, na sua vida de relação, no seu entendimento dos dramas que atravessam a sua mente e a sua consciência, ele se sentirá atordoado com tantas informações. Mas mesmo com rebeldia, você tem que estar aberto isso como experiência tua. Tem que ter essa noção disso, né? Porque você está passando de uma fase, passando pela puberdade, mas você tem que estar aberto. Por quê, cara? É o momento que teu cérebro, Mas esse fala cientificamente, está mais aberto para as coisas. Você pode ter um momento de rebeldia teu, mas tem que estar isso aí também como não, essas experiências, porque são experiências que nessa vida aqui, ou na vida espiritual, pode-se dizer assim, o cara vai levar como experiência para de repente não cometer ou se tentar uma situação igual e não fazer a mesma O coisa. problema todo é a gente conseguir educar os filhos para que ele dê atenção no que eu quero dar para eles. Isso aí é um trabalho de amor que a gente tem que ter com a criança a todo momento, no despertar, no crescimento dele. O problema todo é que a gente vai para o estádio, vai para o botequim, vai para ali, vai para lá, e deixa um espaço de tempo muito grande sem dar atenção ao filho, sem dar o suporte, o apoio que ele precisa. E ele ali vai contribuir com a confiança em quem você é. E a gente delega isso para o professor, para o vizinho, para a mãe, para a mulher, para todo mundo. Porque é o nosso lado infantil também, na hora que se associou a uma mulher e que teve filhos, ali não adianta escolheu ou não escolheu, tem que abraçar a causa. E o problema todo é que a gente são crianças educando criança, né? Você não teve essa orientação também? Até hoje, o que eu dei para minhas filhas nesse sentido aí? Você, todo mundo. A Denilson que estava ali ao lado delas e tal, entendeu? Minha participação foi só no... Minha preocupação sempre foi essa. Hoje eu tenho uma outra visão, né? É bom para ele, você que está começando aí. Está começando a jornada. Somente o conhecimento não basta, é necessário que seja feita a aplicação desse conhecimento de forma inteligente, racional, ponderada, direcionada ao fato do espírito. A exigência do espírito, poderia assim dizer, é que torna importante fator de agregação ao pensamento cristão de progresso. Quantos e quantos perderam oportunidades belíssimas dentro do progresso reencarnatório nesse instante, por não conhecerem os mecanismos envolvidos na adolescência e no que diz respeito à formação da personalidade, do caráter, a influência da memória, da mediunidade e das influências mediúnicas. O estudo do planejamento reencarnatório desse jovem oferece pontos de reflexão sobre suas tendências, seus atributos e as suas características individuais. Um fato importantíssimo a ser considerado a respeito do adolescente é a responsabilidade dos pais que o colocaram no mundo e receberam-no. As dificuldades que o espírito apresenta nessa fase não podem ser atribuídas apenas a ele, mas também aos pais, ao contexto social, à evangelização recebida e principalmente considerar a lei de ação e reação, lei de justiça e de amor, às quais o espírito está submetido. O papel dos pais é o de prover os recursos do corpo ou de prover os recursos para as grandes decisões do espírito. Esta é uma decisão à parte, mas importantíssima. E se vamos discutir a responsabilidade desses coautores, por que também não discutir a responsabilidade daqueles que investem no trabalho de amparo à orfandade e cuja responsabilidade não difere dos genitores corporais e físicos, uma vez que são também responsáveis espirituais,
na orientação de almas. Muitos espíritas abrem trabalhos dignificantes, mas esquecem que responderão pelas decisões mal tomadas e mal dirigidas daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Se forem coautores de uma obra reencarnatória, são também coniventes com as consequências dos atos que ali assumem, guardadas as devidas proporções no âmbito do caráter individual de cada um e do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é tão livre assim. No emaranhado dos dramas reencarnatórios, vamos perceber que temos que avançar nesse entendimento que a responsabilidade recai sobre aquele que se dedicam na obra reencarnatória. É necessário discutir as responsabilidades dos compromissos, dos trabalhos de toda uma vida a ser construída. O momento de decisão de um jovem é um emaranhado complexo de responsabilidades e acertos. As escolhas realizadas pelo espírito na fase infantil nada mais representam do que a influência relativa do conteúdo absorvido e vivenciado neste período em que o espírito ainda não tem a imantação completa e a dominação total do corpo físico. Toda a informação passa pela conturbada adolescência, quando o espírito dirige-se para o encontro consigo mesmo e suas necessidades. Nessa fase, merece o espírito um cuidado expressivo, intenso e amigo, que lhe mostre um raciocínio mais lúcido para que o amanhã seja embasado em conhecimentos e experiências prévias que lhe oferecerão toda a condição de decidir-se ou escolher os caminhos mais corretos com o seu aprendizado num clima de equilíbrio e paz. O espírito reencarna proclamando para si grandes esperanças que movimentam nele as mais belas energias. O pensamento conquista um fluxo de vibração que pode perfeitamente mudar o seu sentido. É um novo tempo, uma nova programação que irá pedir novas escolhas e novos procedimentos para vencer as escolhas pré-determinadas no processo reencarnatório. Escolher é um ato complexo, é um grande desafio que pode promover o avanço do espírito. Nem todo ser tem a liberdade para escolher, para determinar esse ou aquele procedimento reencarnatório. Tudo tem uma dinâmica que proclama atenção, especialmente aquela que tange na questão da educação. É de notar-se que o reencarnante carrega uma bagagem de vibrações provocada pelos pensamentos que somam vários tipos de energias. Os sentimentos têm vibrações que se aglutinam por meio dos pontos que podem ser denominados de vetores ou vórtice, né? Esses pontos são eixos energéticos contidos pelas vibrações do pensamento. Por intervenção deles, o espírito imanta-se de recursos que lhe atrairão todos os processos íntimos, dando-lhe cumprimento do dever. Hábitos, tendências, gostos e atitudes garantirão ao espírito suas escolhas. Entre tantas possibilidades, o espírito escolhe a educação como ponto de seu equilíbrio e bem-estar. Por meio da educação, o espírito buscará o entendimento da vida, o que lhe dará a esperança, o amparo e a certeza de uma força que irá lhe auxiliar nas suas escolhas, como também irá auxiliá-lo na educação de suas mais inclinações, que se manifestarão na forma de tendências, atitudes, outras manifestações dentro de seus comportamentos humanos. Dá uma paradinha aqui que eu errei.
Ele, bom dia. Põe o teu microfone aí, ó. Desculpa aí. Não queria interromper, mas vocês já estão falando meu bom dia. Sim. É, É nessa mesmo. Pensa, chega só um pouquinho. Cada um chega só um pouquinho. Isso. A educação do espírito visa mudar toda a energia mental, direcionando-a para uma única vertente, a da atenção e da vigilância. Escolher é analisar possibilidades que irão recair sobre a vontade. São grandes os caminhos das escolhas. Neles, os vetores ou vórtice têm influência absoluta, pois são eles que passam a atrair as energias que precisam ser assimiladas. As escolhas têm um papel importante na educação do espírito. Elas promovem a atração e o interesse dele. Toda a educação tem um trabalho dinâmico no pensamento que se torna necessário devido ao fluxo das energias que se renovam e acoplam no mundo mental. Essa é a matriz das ideias, nas quais nada se perde, mas tudo se cria dentro do armazenamento trabalhado. Quando o espírito tem determinadas escolhas que são visíveis, a educação pode colaborar de forma ampla, bela e contínua. O bem é uma conquista que só após as alterações psíquicas pode ser percebido. Ele renova a vibração do pensamento, que ficou retida em um círculo de forças promovida pelas energias estagnadas do campo mental. O bem é o exemplo disso. Ele só se manifesta no espírito quando realmente tem uma cadência natural, com um estilo próprio, que lhe caracteriza como progressivo, quando as informações recebidas passam a lhe dar forma e brilho de maneira clara e bela. Essa é a proposta da evangelização de espíritos, promover um padrão constante de vibração que propicie ao espírito um estado de pacificação. O bem, portanto, só irá surgir na vida do espírito quando a educação tiver lhe dado um contexto mental que lhe assegure estar tudo em ordem e bem. A educação promove, na intimidade mental, reflexões e análises que a inteligência procura com seus próprios recursos de armazenamento, para dar continuidade às informações que lhe chegam. Cada espírito capta essa educação de uma forma, na dependência dos estímulos que vão desencadear novos reflexos mentais, dando um novo corpo de vibração que o espírito passa a receber de forma mais precisa, indo diretamente ao filtro que o conhecimento provoca na intimidade consciencial do espírito. A educação do espírito pede duas situações distintas: o amor para que as energias possam ganhar mais brilho, como segurança no contexto aplicativo do pensamento, e a segunda é a reflexão, na qual a mente pede constantes reflexões a fim de que descubra os melhores caminhos e papéis a desempenhar. No caso da meditação, né? A vida edifica-se no espírito pela retidão de postura que modificará o caráter do espírito. Essa é uma questão ímpar na educação. Toda a sua base tem uma estrutura de verdade, corrigindo a todo instante os vícios e os defeitos do passado que impediram o espírito de avançar. É o momento de parar, questionar e analisar como estão sendo aplicados todos esses conhecimentos nos quais o amor conclama a atenção. Refletir no ser é repensar toda a estrutura da vida, na qual a meta a alcançar é, sem dúvida, a compreensão do amor.
O sentimento amor é a culminância das vibrações que geram no espírito um entusiasmo que promove alteração no seu contexto perispirítico. Viver é uma construção onde a meta deve ser sempre a mudança rotineira dos percalços já vivenciados. Aí, Valdemir, viver é uma construção onde a meta deve ser sempre a mudança rotineira dos percalços já vivenciados. Viver é traçar metas, roteiros de busca e equilíbrio nos quais o pensamento motiva a buscar novos valores. Dá licença. Viver é caçar meta, como é? É traçar É traçar meta. traçar metas, roteiros de busca e equilíbrio nos quais o pensamento motiva a buscar novos valores. Continuando. Nesse século, a postura é a grande definição do entendimento do espírito. Viver com esse pensamento pede uma atenção especial à vontade, ao querer, em que as energias que dela provêm sejam amplamente canalizadas ao poder de decisão, ao poder de luta que redime ou que expande as perspectivas do espírito. Ninguém pode avançar sem reflexões inteligentes que lhe garantam um bem-estar e um equilíbrio. A consciência, sinalizada pela vontade, interage de forma magnânima com as reservas da memória, construindo um fluxo de vibrações que garante os pensamentos, uma força que moverá todas as vibrações que acionam o livre-arbítrio. É muito complexo, né? Esse é o grande avanço do espírito, compreender a importância e o valor de pensar, refletir, para que a consciência possa mobilizar todos os seus recursos básicos ligados às leis que regem a vida, permitindo uma participação ativa e inteligente entre a razão e o livre-arbítrio. Ambos são de extrema importância para o espírito. Suas mudanças energéticas estão na dependência das conexões que se interagem entre a razão motivada pelos princípios internos da consciência, filtrando parte das vibrações que somam as estruturas energéticas psíquicas para que o espírito possa liberar outros padrões de decisões. Cada experiência nova busca uma imagem guardada e refletida na memória, que, filtrada pela consciência, deixa marcas que pedem reparação para que possa o pensamento ser modificado. Nessas mudanças estão as mais belas portas do avanço e da progressividade do espírito. Nesse intercâmbio importante e interativo entre as conquistas armazenadas e as conquistas aspiradas, é que o espírito progride. Todo avanço pede nova reconstrução mental. A cada passo que avançar, o espírito descobre os verdadeiros valores que foram somatizados como reservas adquiridas, que, somadas às experiências conquistadas, darão ao pensamento um efeito diferente devido à participação consciente do conhecimento que a inteligência proclama, acionando a consciência que passa a criar uma conexão com a vontade, impulsionando as energias a se movimentarem em uma condição ascendente de moralidade, acionando o livre-arbítrio a uma expansão de desejos e opções.
essa expansão garante ao espírito toda a reorganização do sentimento. O pensamento é fluente, proporcionado pelas correntes de vibrações acionadas pelas reservas e transformadas pelas vibrações dos sentimentos em expansão. É devido a essa expansão que o espírito progride e força a sociedade mudar. Todo o seu reflexo tem uma ação de referência no contexto social que está inserido. A participação do bem é uma atividade progressiva, pois ela oferece ao espírito um conteúdo que o alimenta na forma de esperança e de certeza. O bem tem estrutura na intimidade do espírito. A evangelização de espírito é um sinal de progresso e avanço para o espírito que acredita na construção da moral, para que um fim útil e eterno. Todo bem tem uma reflexão constante entre o poder fazer e não poder fazer. Sempre se constrói de alguma forma quando o espírito está com sua destinação viva em seus painéis mentais. A vida é uma eterna construção ao bem. E ele finaliza. A evangelização de espíritos contribui para que o espírito se identifique como ser eterno e avance no campo de suas escolhas e de suas opções perante as oportunidades dadas e conquistadas. E aí, Valdemir, ficou respondido aí o porquê? Por que a escola não tem essa preocupação, né, de passar isso aí, né, cara? Não tem, porque não acredita na vida após a morte. Ou não é, ou cria todo um embaraço se você proclamar aquilo dentro de um lado laico, né? Peraí, Carlos, cara, mas assim, fugindo desse lado religioso aí, entendeu? Porque ele está mostrando aí que... Essa leitura é toda ela feita em cima de lógica. Não, sim, Uma lógica. Mas lógica que você tem que conectar isso a esses 3 pilares do Espiritismo. Sim. Então, quer dizer, esses 3 pilares do Espiritismo que não é colocado dentro da escola, porque a escola, até então, é laica. Tem que ser coisas do mundo físico. Tem que ser... Tá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, entendeu? Eu não sei se eu vou fazer compreender. Pô, a minha geração, por exemplo, o que pai tinha que se preocupar com o filho? O que pai faz? Os caras ensinavam a gente, olha só, tem que ser honesto. Não dá volta em ninguém. Isso aí que a gente aprendeu. Se o Fernando está aí, pode dizer se não foi. A gente não tinha essa orientação, entendeu? De nada. A gente foi largado, né? A gente viveu e foi tocando a vida, e cada um dentro do seu caminho, e acabou. Não tinha uma orientação. Os pais davam orientação da gente seguir o caminho do bem. Não dá, não precisa, seu Fernando. Mas não não tinha esse recurso que tem hoje. Então, eu, no meu ponto de vista, não estou puxando sardinha para o nosso lado, não. Mas a nossa criação foi bem superior até hoje. Porque hoje eles têm todas as informações e estão cometendo cada falha, que é uma coisa muito mais. Porque você tinha também um respeito, né, seu Fernando? Aquela coisa do respeito. Não, mas já está aquele respeito que já vinha entendeu? A gente, eu não estou dizendo que são todos, não. Que um exemplo, eu trabalhei 40 anos com o público, vamos supor, de criança, adulto, adolescente e adultos. Então, aí quer dizer, eu não posso dizer que todos são iguais. Então, eu tenho uma coisa, que trabalha na escola, né? Então, vocês viram sobre o negócio, a escola é totalmente sem materialista, não. Tem muita coisa boa, né? Que ali, um exemplo, a escola, um exemplo, tem 300 alunos. Naquela escola, tem 300 alunos divididos em 10 turmas, de várias coisas. E tem 20 professores. Nem todo mundo ali tem o mesmo conceito do outro. Ali você vai encontrar católico, vai encontrar
protestante, espírita, vamos supor, cada Mas é laico, né? O que ele falou, é laico, né? Então é uma coisa, então nós podemos dizer que ela, a matéria é que cada um não dá para botar na escola um regime. Por exemplo, você é professor Carlos, você vai para a escola para dar uma aula de religião, de catolicismo, você se espírita. Porque não pode, isso não aí, tem como botar, entendeu? Eu entendi mais ou menos o que Carlos falou. Isso era uma coisa que era para ser religião. Independente da religião que o cara tinha, isso é um conceito filosófico. Isso é um conceito filosófico divino, um conceito filosófico, independente do cara ser da Umbanda, independente dele ser evangélico, independente de ser católico. Vamos pra prática. Pô, cara, meu pai era galinha, meu avô era galinha, eu fui, você tem que ser pegador, entendeu? Tem que respeitar. Pô, era um conceito que jogavam, mas ninguém praticava aquilo ali, isso que eu quero dizer, entendeu? Pô, cara, para minhas filhas, eu deixei a educação na mão da minha mulher. Eu disse, pô, é a mulher ela que educa para lá, cara. Minha preocupação era só em, sabe? Mas aí a sociedade vai modernizando e você vai se adaptando às coisas novas que ela tem. E a gente tem uma visão de ver que nem antigamente era melhor. Era melhor? Tinha muito homossexual como tem hoje antigamente? Não, eu não vou entrar nisso. Agora, ser homossexual é bom ou é ruim? É uma escolha. É uma escolha. Agora, eu que sou hétero, posso falar, não, é ruim, mas é ruim para mim. Agora o outro é a escolha dele. E quer dizer, estamos numa liberdade. Tu entendeu, cara? Aí, pô, é problema um neto meu resolve ser homossexual, o Valdemir vai, entendeu? É complicado, cara. Some da minha frente. Você pode estar aqui, ó. Você tem que ir se acostumando a esse novo mundo que vai. Esse mundo plástico que vai se criando. Quais são os 3 pilares? Reencarnação, sobrevivência do espírito. Eu achei interessante, muito interessante mesmo, quando ele falou em energia, peso, ou seja, falou lá no início, né? Então eu venho observar que tudo que nós fazemos é virtude. Essa virtude pode ser negativa, né? Pode ser má, como pode ser uma boa virtude. Daí a precisão do nosso comportamento. Então, do nosso aprendizado. Se o nosso aprendizado ele tem uma busca para a evolução, fica tudo gravado na nossa aula, fica tudo gravado na nossa mente. Aí o que acontece? Vamos procurar um caminho da subida, um caminho que nos leva a uma proporção mais divinal, né? Uma proporção melhor. E ao contrário disso, é como diz, a porta é larga, cada um é dono do seu livre-arbítrio. E as forças superiores, as forças divinas, não intervêm no nosso livre-arbítrio. Desculpa te interromper. Cara, eu estou falando da questão da falsa moralidade, entendeu? É um discurso falso, mentiroso, que a gente não sente isso aí que está falando. Mesmo com todo o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, a gente tem que mudar. É o que ele propôs ali, entendeu? Realmente. A gente fica no discurso e na prática não é isso. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu tenho muita chance, mais até do que vocês, porque todo dia eu sou acionado por pessoas. Aí eu aproveito, dou um plá e pergunto, você segue qual rumo, eu sou candomblessista. Mas aqueles candomblecistas, com uma mente que muito pouco espírita, estou dizendo espírita, não é evangélico. Bem, então nota-se a situação benigna daquele espírito, daquela vontade que tem de prosperar, de querer crescer. Então, em cima disso, dá para que nós, que já temos esses conhecimentos aqui, acelerar o indivíduo, porque ele vai ouvir coisas que ele nunca ouviu, somando aquilo que ele já tem. A gente está discutindo aqui o coletivo, a consciência coletiva, e pegando essa informação, dessa discussão aqui,
para cada um de nós. A gente não quer saber do outro lá fora. O que acontece? Não, mas eu acontece? estou dizendo assim, mas isso aí é geral, cara. De todas as conclusões que tem aqui, a melhor é que o Valdemir sempre toca. O cara está no tempo dele. Ele é espírita, ele é evangélico, é o tempo dele tem que ser respeitado, cara. Então, o que eu falei está dentro, não está fora, não. Leitura do Livro dos Espíritos. Vai. Parte segunda, leitura do Livro dos Espíritos. Não, falta 10 minutos, dá para ler os dois. É pequeno. Leitura é pequeno. Leitura do livro, leitura do Livro dos Espíritos, parte segunda, capítulo 10. Eu quero brincar hoje. Hoje eu quero brincar, você não quer deixar? Das ocupações e missões dos espíritos. A pergunta de hoje é 565. Pergunta: atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por ele se interessam? Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Resposta: atentam no que provê a elevação dos espíritos e seus progressos. Então, vamos ver o Miramês, que ele vai resumir isso aí. Vai resumir não, vai ampliar esse assunto aí de uma forma mais clara. Alusivo à questão 565 do Livro dos Espíritos, a arte. Os espíritos elevados atentam para o trabalho honesto. A arte é um dom que a alma desenvolve, já existente no seu celeiro de vida. O pintor, o escritor, o escultor, enfim, em todos os trabalhos empreendidos pelos homens que têm o traço do progresso, os espíritos puros os assistem, dando o melhor brilho a esse exercício para mostrar cada vez mais a beleza do que pode fazer o homem. O artista em geral pode ser um médium, no entanto, é de sua alçada escolher qual o tipo de assistência que lhe convém atrair. Jesus, o mestre dos mestres, na sua arte divina, veio nos mostrar como poderemos atrair os espíritos angélicos para nos coadjuvar os trabalhos por nós empreendidos, modificando nossos sentimentos, limpando nossa mente de mazelas inferiores. A força divina cresce em nós e plasmamos nela o que desejamos ser, ao passo que, se nos educarmos nos conceitos evangélicos, teremos companhias espirituais elevadas, de forma que a nossa vida será compartilhada com a vida do Cristo em nós, que é nosso motivo de glória. Aí, cara, esses são os conceitos, cara, impossível, né? Isso que eu quero dizer, cara, impossível de praticar, cara. Eu não sei porque é dando essa revolta hoje, sabe? Mas, pô, cara, eles colocam uma coisa assim tão difícil de você fazer, que o pai fica assim, cara, eu vou levar umas 500 encarnações aí para poder chegar nesse patamar que... Mas aí é que tá, Valdemir, a lição de ontem é um descomplicador. A essência da vida é essa, né? Aceitação. Aceitação. Esse momento é o meu. Eu sou assim agora. O importante é você buscar a procura. Agora, é exatamente isso. Agora, e esse meu lado metamorfoseado vai cada vez ampliando de acordo com o que eu escolho de desejo, de projeções. Quer dizer, as minhas escolhas é que vão fazer a conexão do que eu sou ali na frente, da perturbação ou da tranquilidade. Agora, é aquilo, eu prego ali isso, e em cima do meu armário está lá uma revistinha pornográfica para a noite eu e minha esposa ficar ali se alimentando. Eu estou massificando o quê? Isso tudo é uma infantilidade porque a gente não entendeu ou não discutiu de forma plausível entre eu e a companheira, eu e quem for ali nesse ritual, o que é o sexo? Qual é a finalidade disso? Qual é a finalidade aquilo? Uma vez lá na empresa, a pessoa falando tudo de sexo oral, eu falei, cara, eu já tive a minha fase de barco a motor.
Hoje eu não gosto muito de barco a motor, não. E vou te dizer um negócio. Eu li uma reportagem num livro de sexualidade falando que 80% dos homens no planeta, não falou no Brasil não gostam de sexo oral. Fazem aquilo para autoafirmação, necessidade disso e daquilo. E isso cria-se, isso aí é adotado em cima, sabe, de propagandas que claramente não falam, mas você tem que ser o cara. Tá vendo? É o que eu falo para você. Lá atrás, me ensinaram foi isso. Então, Entendeu? Aí você... quer dizer, isso tudo vem mais mensagem que você comprou a ideia e não discutiu assim. Eu acho que o lance do sexo entre homem e mulher é uma coisa muito pessoal. O que eu A partir acabei do de momento dizer? Falta de se é um discussão homem e entre mulher, os os dois dois. se amam, vale só tudo mais do um jeito que cada um, exemplo. do jeito que cada um gosta, vale tudo e um Isso aí respeita o vale outro. para alimentação, o tipo de alimentação que você adora, isso aí vale para uma série de situações, cara. Eu só dei um exemplo aqui da coisa que foi discutida. Uma coisa você falou é certa, essa história da revistinha de coisa de sacanagem, ver filme disso aí sim, aí já é diferente. Não, Então uma coisa dos dois, eu então estou precisa. dizendo que tudo Não, sim. sedimenta, isso tudo sedimenta, sabe, uma prostituição do teu autoencontro. Que não é o objetivo da tua encarnação. Não Isso é o objetivo da tua outro, encarnação. A questão aí é moral, é ética, é isso aí que a gente tem que lutar Isso por ela. tudo aí vai te prostituir, te corromper em cima dessa caminhada. E você, às vezes, não discute isso. Uma vez eu estava na Kombi lá, entregando, e meu auxiliar, um evangélico, ele era presbítero, presbítero, ele era, não, diácono. Aí eu nem sabia o que era, né? Aí ele saiu, fez a entrega, depois foi numa locadora e voltou, aí trouxe 2 fitas. Aí eu falei, qual os filmes que tu pegou lá? Não, peguei esse aqui para minha filha lá, aí botou lá. E o outro, essa aqui é para eu e minha esposa, a gente via lá na intimidade. Eu falei, Inventar um negócio. Aí eu falei, o alimento que você se alimenta não é o mesmo que a tua filha se alimenta? Que teu filho, que a tua sogra tem alimentos individuais? Ele ficou sem graça. Mas por quê? Porque esse diálogo não é, sabe, feito. Pô, a gente está na igreja. A gente está na igreja para quê? É uma luta, amigo. É uma Está na igreja para quê? E aí, ao mesmo tempo, eu me auto-saboto pegando um CDzinho ali para ver ali uma pornografia. Aí, quer dizer, tu fica entre a cruz e a espada. Pô, o maluco não tá aqui, tá ali, mas o samba virou doido. Eu uso muito o exemplo para... a partir do momento que você segue um caminho, aí você cria barreiras para aquele outro caminho que você... Eu estou seguindo um caminho que é um caminho de autocrítica. Então você cria. Vai, barreira, continua, cara, por favor. É um trabalho danado. Isso é uma luta que para mim não é nessa encarnação nem na outra, não. Tudo no mundo cresce. E a esse crescimento chamamos de progresso. De acordo com o departamento de nossas qualidades, tudo em torno de nós muda, acompanhando-nos e nos dando condições para novas elevações espirituais. Nada fica parado no tempo, nem no espaço. Se tudo se move para evoluir, estacionar é querer mudar as leis de Deus, que se move sempre. Somente Deus, pelo que sabemos, não evolui por ser a perfeição absoluta, não precisando de força do progresso. Ele é o Criador de tudo, porém, depois dele, todos os seus filhos que o cercam em todos os departamentos do universo anseiam por subir mais, dilatar seus conhecimentos de dimensão para dimensão. Nós precisamos entender as leis estabelecidas por Deus que nos protegem. Quando o homem começa a entendê-las, passa a se desprender das coisas materiais, por saber que tudo pertence a Deus e que o seu uso bem formado na sinceridade é o justo e não impede seu crescimento espiritual. O primeiro impulso da criatura que reconhece que a vida continua além do túmulo
oposto de renúncia, marcando assim sua firmeza na fé, consciente de que, sendo filho, nada lhe faltará nos caminhos a percorrer. O termo renúncia deve ser bem entendido na sua profundidade. Notemos o que ocorreu com Barnabé ao ser chamado para a vida cristã. Lá em Atos 4:37. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Volto Milanês. Para acompanhar o Cristo como um dos seus seguidores, não se pode estar preso aos bens materiais, devendo-se ser livre. Olha que coisa pesada, hein? Olha que coisa pesada. Deixa eu dar uma parada aqui, que isso aqui emociona muito. Entretanto, a renúncia não está somente nos bens materiais. Ela avança a área moral, como todas as outras situações que existem, e em si compondo a vida reta das criaturas humanas. José Barnabé, levita, era natural de Chipre, onde ele deveria dar exemplo das mais altas honestidades como Cristo e o desprendimento daquilo que mais os cipriotas valorizavam, os bens materiais. Qual a renúncia que já fizeste em favor de tua solidificação na doutrina do Cristo de Deus? E como espírita, já motivastes renúncias no silêncio de tua vida, mostrando sem palavras que confias na força soberana e na sua justiça? Os espíritos superiores se interessam por todos os movimentos onde brilham a honestidade, o amor, a perfeição. Se te esforças no autoaperfeiçoamento, mãos invisíveis estão ao teu lado, ajudando-te a carregar a tua cruz e te instruindo acerca de tua vida que continua. Ele finaliza: a renúncia cristã é uma arte que atrai para o coração a luz do amor. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos encerrando esse momento da reunião, agradecendo a Deus, né, pelo assunto discutido aqui. Que consigamos vivenciar, né, porque é o fundamental, que essas lições possam ficar fixadas na minha mente, né, particularmente, e que eu e que os companheiros, que nós consigamos fazer dessa encarnação um trampolim, né, para uma situação futura melhor, consciente das nossas responsabilidades, e o conhecimento nos chegou em vão até nós. Pedimos bênçãos de Deus para toda a humanidade, especialmente onde tiver o mais sofrido dos nossos irmãos, que almas amigas aí se façam, levando o alento, né, em nome de Jesus. E assim que possamos encerrar esse momento da reunião, que tenhamos aí uma semana produtiva, nós e todos. Muito trabalho, que é o importante, né? E muito progresso também material e espiritual. E assim nós encerramos esse momento. Um amigo, é tão bom poder dizer tenho um amigo, um irmão a quem eu digo o que sinto, companheiro para ter e ser abrigo. Um amigo, é tão bom poder dizer tenho um amigo, um irmão a quem eu digo o que sinto, companheiro para ter e ser abrigo. Um amigo que me diz certas verdades sem castigo, que orienta e diz na prova vá sozinho. O que importa entre os dois é ver o outro se elevar, longe ou perto, na matéria ou espectro. Um amigo
longe ou perto, na matéria ou espectro, um amigo é amigo, não importa onde está. A mente pelo eterno pode viajar e se encontrar com um amigo. Um amigo. Um amigo. É tão bom poder dizer: tenho um amigo. Um irmão a quem eu digo o que sinto, companheiro para ter e ser abrigo. Um amigo que me diz certas verdades sem castigo, que orienta e diz na prova: vá sozinho. O que importa entre os dois é ver o outro se elevar. Longe ou perto, na matéria ou espectro, um amigo é amigo, não importa onde está. Longe ou perto, na matéria ou espectro, um amigo é amigo, não importa onde está. A mente pelo eterno pode viajar e se encontrar com um amigo.